O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo separou um ambulatório para acompanhar possíveis casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Até o momento, no hospital, 7 pacientes procuraram a unidade. Todos eles seguem em investigação. Para saber mais detalhes, nós vamos conversar a partir de agora por videochamada direto de São Paulo com o médico Max Igor Lopes, que é infectologista e coordenador do Ambulatório de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HC, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, doutor Max. Obrigada por nos atender. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Doutor Max, 7 casos de reinfecção. Em que momento vocês estão dessa investigação para saber se esses pacientes realmente foram contaminados mais de uma vez pelo novo coronavírus? Então, é uma dificuldade muito grande nessa situação, que para você conseguir comprovar que o vírus é diferente das 2 vezes, você precisa ter essa amostra da primeira vez e da última. Como ninguém esperava que fosse acontecer isso, então não necessariamente todas as amostras estão guardadas. E cada um tem uma história, cada um colheu uma amostra num determinado laboratório. Então esse processo de recuperação é bastante complexo e aí você tem que entrar em contato cada hora com o lugar. Então a gente está tentando recuperar essas amostras. No caso de São Paulo, essas amostras inclusive foram checadas pelo ambulatório público, que é o Adolfo Lutz, aqui em São Paulo. Então elas foram passadas de um laboratório para outro. Então parte do trabalho agora está sendo identificar as amostras. A partir do momento que a gente tem as amostras em mão, a ideia vai ser sequenciar, isso descobrir o código genético do vírus das 2 vezes e comparar para ver se tem diferença. O esperado se houve uma reinfecção, é que tem uma certa diferença entre o vírus da primeira e da segunda vez. O primeiro caso confirmado, que foi o de Hong Kong, daquele rapaz de 33 anos, que depois se reinfectou comprovadamente na Espanha, só que com uma outra, com essa modificação genética, né, do vírus, doutor Max, ele não apresentou sintomas nessa segunda infecção. Isso estaria acontecendo também com esses pacientes que estão sendo investigados por vocês? Sim, não, todos os casos que a gente tem acompanhado, eles têm sintoma, eles têm um intervalo entre a primeira infecção e a última de 2 a 4 meses, então são pacientes um pouco diferentes. Está mais perto um pouco do caso descrito nos Estados Unidos depois, em que a segunda infecção, ela foi mais intensa do que a primeira do ponto de vista de sintoma, né? Ninguém ficou grave, mas em relação ao que teve da primeira vez, que foi uma febre, um mal-estar, uma dor no corpo, na segunda vez, boa parte dos pacientes relatam sintomas mais intensos, com tosse, às vezes um pouco de cansaço, a falta do paladar e de não sentir o cheiro também ficou mais evidente da segunda vez, e então a recuperação. Então eu acredito muito que essas pessoas tiveram doença 2 vezes, né? Aí resta saber se houve algum outro vírus que causou essa doença. Eu estou achando que é o coronavírus porque a pesquisa do vírus do corona deu positivo, mas tinham 2 coisas ali naquela hora, ou o coronavírus reativou, que é um comportamento estranho para o coronavírus, ou uma reinfecção, né? Então todas as possibilidades a gente está avaliando. Quanto tempo, doutor Max, o senhor acha que essas respostas podem chegar para a ciência? Vocês estão debruçados, porque tudo é muito novo com relação ao coronavírus. Todos os dias a ciência, os médicos, as autoridades descobrem algo novo sobre o comportamento desse vírus. Mas em quanto tempo seria possível dizer que essa reinfecção sim existe, que o vírus pode, inclusive, numa reinfecção, trazer sintomas até mais severos que na primeira, do que era diferente do que a gente pensava até agora? Todo mundo tem pressa, na verdade, de saber as coisas, mas é interessante que as pessoas tenham noção que é quase como se fosse um trabalho de detetive, que você vai somando um monte de característica de cada pessoa vai ter uma história. Então eu vou falar, por exemplo, 2 pessoas, hoje algumas mais, mas umas 4, fizeram um teste no meio e tem um teste RT-PCR negativo no meio. Algumas fizeram anticorpos no meio, a gente viu que não fizeram um título, uma quantidade de anticorpos boa, e depois ficou positivo. Então, aos poucos, na medida que vão aparecendo as pessoas, que cada um
tem um determinado tipo de exame, história, a gente vai tendo mais sorte também de conseguir confirmar isso. Então, em termos do ponto de vista de fazer esse sequenciamento, não é algo que demora, é uma coisa que em menos de uma semana você teria esse resultado. O problema é que você precisa avaliar vários aspectos da história dos pacientes, e isso nem sempre você vai ter alguém que vai ter, assim, daquela forma, do ponto de vista científico, perfeita, para você falar, realmente foi uma reinfecção, mas a suspeita é muito forte. Doutor Marcos, então, para a gente finalizar como médico infectologista, como pesquisador, o momento certamente ainda é de ter extrema cautela e nesse momento em que tudo começa a ser flexibilizado, ter um comportamento de convivência com o vírus, sabendo que sim, a infecção vai acontecer e que pode agravar e que pode matar. E eu acho que o que é mais importante nisso é que você, inclusive, transmite, né? Mesmo, como eu disse, não teve situações muito graves, mas as pessoas adoeceram 2 vezes, tinham vírus detectável, então podem estar transmitindo para outras pessoas. Em 2 episódios, possivelmente transmitiram para outras pessoas. Então, isso é importante, as pessoas entenderem que ter Covid não é um passaporte de garantia que nunca mais vai ter, né? Muito provavelmente acontece isso eventualmente e tem esse risco de transmissão. Obrigada, doutor Max Igor Lopes, que é médico infectologista, coordenador do Ambulatório de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigada mesmo, doutor. Um ótimo dia para o senhor. Boa sorte aí nesse trabalho. Obrigada.